Fala galera, beleza? Hoje nós vamos então aprender a fazer textos, né? Dentro do na nossa tela do Pygame. Aqui eu tenho, o que eu fiz aqui, né? Criei uma pastinha, projetos do Pygame, vim no Visual Studio Code, abri essa pasta e criei um arquivo chamado principal.py. E aqui eu tenho um arquivo básico para montar uma tela, né? Pygame, importei o Pygame, pygame.init, criei a tela, setei o caption. Criei algumas cores aqui, um preto, um branco, um cinza e o RGB, né? Vermelho, verde e azul. Laço principal, estou pintando a tela aqui de cinza. Laço de eventos e atualizando a tela. Só isso. Então nós temos uma telinha aqui, né? Com o caption já modificado como texto aqui. Bom, então hoje a gente vai aprender a colocar fontes, né? Então vamos já criar nossas fontes aqui. Então vou criar aqui uma seção aqui, ó, chamado textos. Textos, ok? Então vamos aprender a fazer textos aí. Bom, a primeira coisa que a gente precisa é criar uma fonte, tá? Então vou colocar aqui, ó, a fonte 1, para criar uma fonte, pygame.font.sysfont, ok? O S e o F é maiúsculo, ok? É uma classe que cria fontes pra gente, ok? Bom, primeira coisa que ela pede é o nome da fonte que você quer usar, tá? E aí, eu vou colocar qualquer uma aqui, depois eu explico. Vou colocar aqui, ó, Arial. Arial, vírgula, o próximo parâmetro que ele pede é o tamanho dessa fonte. Eu vou colocar aqui um tamanho de 40. Depois a gente muda. Se ela é negrito ou não, eu vou colocar aqui que eu não quero como negrito, então eu vou passar o valor de falso. E o próximo é se ela é itálico, então também eu vou passar o valor falso aqui, ok? Muito bem. Então o que a gente fez aqui? Nós estamos escolhendo uma fonte de dentro do sistema, tá? Estou usando fonte do sistema, ó, sysfont. Eu estou escolhendo uma fonte de dentro do sistema e já estou configurando ela. Então eu quero uma fonte Arial de tamanho 40, não vai ser negrito e nem falso. Então o que eu fiz aqui? Então na verdade o que eu fiz foi o seguinte, quando a gente vem aqui, por exemplo, criar um texto, né? Então se clica aqui, ó, colocar ele mais para cá. Então, a única coisa que eu fiz lá foi o seguinte, eu vim aqui em cima, ó, e escolhi aqui, ó, eu quero um texto Arial, então eu vim aqui, né, cliquei aqui, ó, Arial. O tamanho que eu queria era um texto de 40, aqui não tem 40, vou colocar 48, ok? E eu não quero negrito e também não quero itálico, então eu desmarquei essas duas opções aqui, ó, ok? A única coisa que eu fiz lá foi isso, foi escolher a fonte, o tamanho dela, se era negrito ou não, ok? Agora, a partir de agora, a gente vai pegar essa fonte que a gente vai escolher e vai fazer exatamente isso aqui. Vai renderizar na tela o texto que a gente escolheu ali em cima, ok? Então vamos renderizar as escolhas que a gente fez lá em cima. Então eu vou colocar aqui, ó, o primeiro texto vai ser também o texto 1, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, texto 1. E aí eu vou colocar aqui, ó, Pygame. Pygame não, né? Eu vou pegar essa fonte que a gente criou, que é a fonte 1, e vou mandar renderizar na tela. Ponto .render, ok? Bom, o primeiro parâmetro que ela pede, ela fala assim, olha, qual é o texto que você quer renderizar? Então a gente vai escrever agora justamente o nome aqui, ó. Então eu vou escrever meu nome aqui, ok? É esse texto que eu quero utilizar, vírgula. Aí ele fala assim, vai ter o anti-alias. O que é o anti-alias? É o anti-pixelamento, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui, perceba que o meu texto ele tá lisinho, tá vendo? O anti-alias aqui é true, ele tá lisinho. Se a gente deixar o anti-alias como false, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Vamos ver se eu acho o texto agora. Aqui, ó. Aqui, ó. O anti-alias ele fica assim, ele fica todo pixelado, ó. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Ok? Então se a gente passar o anti-alias como false, ele fica todo pixelado. Se a gente passar como true, ele fica bem lisinho assim, ó. Tá? A gente não percebe aquele pixelamento. Então o anti-alias aqui eu vou passar para true, ok? Próximo parâmetro é a cor desse texto. Então eu vou colocar aqui que o meu texto vai ser preto, tá? Que é a cor que eu configurei aqui, ó, RGB. E aí tem uma cor de fundo, né? Se você quiser passar também a cor de fundo, eu vou passar como vermelho aqui só para a gente fazer esses testes, tá? Ok, muito bem. Essa função render, se você parar o mouse aqui, ela entrega para você uma superfície, ó, que é o texto que você criou a partir dessa fonte 1 que você escolheu. Então entrega uma superfície, ok? Como se fosse uma imagem.
E aí, para você colocar na sua tela, então você só precisa, depois de preencher a tela, você vem aqui e coloca aqui, ó, tela.bleach. Vou blitar o quê? Essa superfície que eu acabei de criar, o texto 1. E aqui eu passo aqui a coordenada x e y onde esse texto vai aparecer. Então eu vou colocar aqui que ele vai aparecer em 100x e 100y. Então vamos ver esse texto aparecendo na nossa tela. Ok? Então ele está aqui, ó. Eu vou aumentar o tamanho dele para a gente enxergar ele melhor. Vou colocar aqui um tamanho de 100, vamos ver. Acho que aqui dá para ver. Então se vocês forem reparar, vou aumentar até um pouco mais. Deixa eu colocar aqui uns 150. Então perceba que as bordas dele estão bem definidas, ó. O anti-alias dele está bem definido. Então eu vou passar esse anti-alias aqui para falso, ó. Vamos ver se dá para perceber essa modificação. Olha lá, então olha como ele ficou serrilhado, ó. Tá vendo? Ele ficou todo pixelado, serrilhado, ó. Então o anti-alias eu vou colocar true aqui, ó. Olha lá que legal, ele ficou bem lisinho agora as bordas dele, ó. Ok? Agora eu vou mexer nos parâmetros então. Bom, a fonte que eu criei foi aquela fonte Arial, mas eu poderia colocar uma outra fonte aqui. Por exemplo, uma fonte chamada Times. Ok? Olha só como mudou essa fonte. Tem uma outra fonte chamada Century. Parece que é a Times, né? Vou colocar aqui, ó, Tahoma. Tahoma. Uma outra fonte chamada Tahoma. Ó. Vamos pegar uma fonte aqui bem diferente aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, meu nome, Adriano. Vou pegar aqui e a gente vai modificar aqui e pegar uma fonte bem diferente do sistema aqui. Ó, eu tenho uma fonte aqui. Eu tenho uma fonte no meu sistema que eu instalei, que é essa fonte bem diferente aqui, ó. Tá? Então eu vou pegar o nome dela aqui pra gente poder usar. Ctrl C. Ctrl V. Então eu tô usando essa fonte aqui, ó. Vamos ver se eu consigo usar ela. Olha só que legal. Então eu instalei essa fonte dentro do meu computador e eu consigo usar essa fonte aqui dentro, ó. Ok? Dentro do Pygame, porque eu estou usando fontes do meu sistema. Só que aí a gente tem um problema, né? Se a gente jogar esse jogo lá pro pessoal rodar lá, né? A gente tem que dar um jeito de fazer essa fonte ser instalada também no computador da pessoa, tá? Senão quando ele tentar carregar e o computador tentar buscar essa fonte lá no sistema, não vai achar. Bom, aqui é o tamanho, né? Aqui eu vou passar uma fonte normal aqui, então pra gente conseguir enxergar os parâmetros, tá? Então eu vou passar aqui como Arial de novo. Ok? Arial. Aqui, então eu vou passar ela para negrito. Vou passar ela para true aqui, ó, negrito. Então ela ficou mais gordinha, ó. Vou passar para itálico, vou passar true aqui também, em itálico, ó. True. Ela ficou meio de lado assim, ó, caidinha para o lado direito, né? Bom, aqui a gente já viu. E aqui, por exemplo, o fundo aqui, se eu não quiser o fundo, a gente não precisa passar essa cor de fundo. Ó, então ele ficaria com o fundo transparente, ok? Muito bem. Bom, a gente já tem uma fonte e agora eu posso, se eu quiser, eu posso criar outros textos então a partir dessa fonte, porque a fonte já está escolhida. Eu posso renderizar outros textos a partir da fonte 1. Então eu vou renderizar um segundo texto aqui, texto 2, e eu vou colocar aqui um outro nome aqui, ó. Vou colocar aqui girafa, sei lá, girafa. OK? A cor dessa fonte vai ser vermelha. Vermelha. Vermelho. Ok? Que foi o vermelho que eu escolhi aqui em cima. Então, renderizei outro texto. Se eu quiser que ele apareça na tela, né? Então eu preciso fazer o quê? Blitar essa nova superfície em cima da tela. Então eu vou copiar aqui para mim ganhar tempo. Vou blitar agora o texto 2. No Y aqui eu vou colocar mais ou menos uns 250. Para ele vir um pouquinho mais para baixo. No X está no mesmo lugar aqui no X, mas no Y eu coloquei um pouco mais para baixo. Então aqui, ó, eu tenho um novo texto, só que o problema, né, é isso aqui, ó. Porque a mesma fonte está com o mesmo tamanho. Então, se você quiser criar uma outra fonte, você pode criar quantas fontes você quiser. Você pode criar aqui uma outra fonte aqui, Ctrl V, essa é a fonte 2. Ela vai ser uma fonte chamada Century, que eu não lembro de outra. Só que o tamanho dela vai ser menor, vai ser 100.
Então agora eu vou renderizar a fonte 2 para a girafa, ó. Fonte 2.render, vou renderizar a fonte 2 com o texto da girafa aqui. Ok? Perceba que elas são, né? Ó, eu quero que a girafa não seja itálico, vou passar para falso aqui, ó. Ó como ela fica de pé e essa fica deitada, ó. Eu não quero essa fonte em negrito, ela ficou muito feia, negrito. Então vou passar o negrito para falso também aqui, ó. Ok? Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido aqui como criar textos. E agora aqui é a imaginação, né? Imaginação de vocês aí. Então, de repente, vocês querem criar um fundo, né? Pode criar um quadrado aqui atrás, por exemplo. Quadrado vai ser pygame.draw.rect. Vai ser colocado na tela. Vai ter a cor verde. Então, vou colocar aqui, ó, verde. Vai ter um rect. Então ele vai estar na posição aqui 100x, 100y. A largura dele, eu vou colocar aqui uma largura de 200 e uma altura de 60. Vamos ver como é que ele fica aqui. Olha lá. Então ele ficou aqui. Eu vou colocar ele um pouco maior aqui. Então a largura aqui, vou colocar uns 400. Vamos ver como é que fica. 500. Ok. Altura de 100. Ok. O Y aqui eu vou jogar para 140. Ok, tem que aumentar um pouco a altura então. A altura vai ficar 130. O Y eu vou diminuir um pouco aqui para 120. Ok. O X um pouquinho para trás. Então aqui eu diminuo aqui para 80. Vamos ver para onde vai. Aí já está pegando forma. Agora esse quadrado aqui eu vou pegar e vou deixar aqui como parâmetro 0. E eu vou arredondar todas as bordas com 20 de raio. Então ficou já um banner aqui legal, ó. Beleza, galera? E aí vocês podem ir modificando aí e brincando aí. Essa videoaula era só para ensinar como colocava texto aqui nas nossas telas, ok? Até mais.